bem-vindos. Um abraço fraternal de toda a equipe. Aos que estão vindo a primeira vez em nossa casa, sejam bem-vindos. Nós temos uma palavra de 15 minutos, depois adentramos à sala do passe de forma individual. O objetivo desse trabalho, acima de tudo, é trazer algumas reflexões para o nosso dia a dia, porque todo o processo de desordem espiritual inicia-se sempre nas reflexões de como nós estamos agindo no nosso dia a dia, como têm sido os nossos pensamentos, como têm sido as nossas atitudes frente a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Então, toda a causa, acima de tudo, reside sempre em nós. Mas não vamos menosprezar nem maldizer a assistência dos espíritos amigos que querem o nosso bem. É nos permitido justamente esses processos para que a gente aprenda a se conhecer, aprenda a se aceitar e aprenda a reconhecer que a gente tem que mudar, que estamos aqui para mudanças e que ninguém vai poder fazer por nós. É uma mudança nossa do dia a dia. E os desafios que acontecem conosco são para nós fazermos essas avaliações. Então, hoje nós separamos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, onde é tratado o tema Pedi e obtereis, a qual Jesus falou, pedi e obtereis, batei na porta, ela vos abrirá. Allan Kardec faz um texto muito simples, mas que nos faz refletir bastante. Quando eu li a primeira vez, eu pensei assim, como é que eu acordo todo dia de manhã? O que eu faço quando eu acordo? Toma remédio, né? Já pego o celular, dá uma olhadinha, às vezes nas coisas do trabalho, às vezes nas notícias do dia. Muitos saem atrasados, correndo, se vestindo porque dormiram demais, não botaram o relógio direito, não se organizaram, ou foram dormir muito tarde, às vezes vendo televisão, lendo, enfim. Fiquei pensando como que eu tenho acordado. E daí nós vamos ler a primeira frase que Allan Kardec nos faz refletir. O dever principal de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, ou seja, quando a gente acorda, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. A grande maioria de nós ou nem reza, nem acredita na oração, ou não se sente com forças para orar, ou está distraído, ou nem sabe orar. E os Espíritos nos recomendam o seguinte, a primeira coisa que nós deveríamos fazer quando abríssemos os olhos era orar. Que importam as frases maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Então, além de nós lembrarmos da oração, não pode ser uma coisa mecânica. Eu aprendi lá no Centro Espírita ou lá na minha igreja que a gente tem que rezar quando acorda, senão vai dar errado o meu dia. Também não é por aí. Não é fazer uma série, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Crende aos Padre, ou aquela coisa repetitiva que nós temos. Também não é por aí. Então nós temos que, ao acordar, lembrar dessa conexão com Deus, porque nós temos que reconhecer que sozinhos somos frágeis, que precisamos estar junto com Deus. E isso não pode ser mecânico, tem que ser de coração, porque tudo com Deus é de coração. Deus é amor. Então, tudo que a gente faz junto com Ele tem que ser feito com amor. E uma prece mecânica, automática, por dever, por medo, não vai funcionar. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ela dizê-la logo que o espírito haja retornado ao corpo. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Aqui está falando da gratidão.
A gratidão do dia de ontem, da semana passada, do ano passado, da gratidão de estarmos aqui. Vocês vejam que é todos os dias reconhecer as bênçãos de estarmos vivos, de podermos nos movimentar. Todos que estamos aqui estamos nos movimentando, ouvindo, enxergando, trabalhando, estudando. Nós temos que reconhecer e agradecer todos os dias, e nós geralmente não fazemos. Quando acordamos, nós temos que agradecer pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitida, ainda que sem consciência disso, de ir ter com seus amigos, com seus guias, para conseguir no contato com eles mais força e perseverança. Então os espíritos, a doutrina espírita vem nos ensinar que quando a gente dorme à noite, é só o corpo da gente que descansa. A gente continua ativo, pensando, sentindo, se relacionando. Quantos de nós aqui não tem história de contato, às vezes com um colega, com um parente, e no outro dia, sonhei contigo, eu também, um recado. Então, é só o corpo que descansa. E à noite, quando nós estamos com boa vontade em acertar, em mudar, nós damos condições para os nossos protetores, os espíritos amigos, esses espíritos que estão aqui agora, que estão fazendo o nosso tratamento, de estar conosco. Eles tratam o nosso corpo físico quando ele está descansando, conversam conosco como pais amorosos, nos dando conselhos, nos alertando, olha, cuidado, evita isso, evita aquilo. O fato de estar com estes espíritos amigos evita que a gente vá ter outras companhias à noite, porque à noite, às vezes aqueles nossos desejos mais ocultos prevalecem e durante o dia a gente é um cidadão zeloso, comportado, fiéis a seus deveres, mas que às vezes lá dentro a gente gostaria de fazer outras coisas, mas tem medo, não pode, aí à noite às vezes a gente sucumbe, a gente cede. E não importa a idade que a gente tenha, se a gente é jovem, maduro, idoso, homem, mulher ou não. Somos espíritos. Quando a gente dorme, a gente tem uma certa liberdade. Então o que os espíritos estão dizendo? Ao acordar, agradece o benefício de ter muitas noites eles terem nos socorrido e evitado que nós complicássemos ainda mais o nosso dia seguinte. Porque muitos processos de interferência espiritual, segundo os espíritos, é uma afirmação, iniciam durante o sono físico. Iniciam e se fortalecem durante o sono físico. Então vamos acordar agradecendo o benefício, o quê? A oração nos deixa conectados a essa espiritualidade amiga. Mas eu não sei o nome do meu anjo da guarda, eu nunca vi. Não precisa. É o raciocínio, é a fé raciocinada. Não estamos sós, ninguém morre, Deus nos ampara. Então estes espíritos não nos ajudam só aqui dentro da casa espírita, só dentro de um templo religioso. Eles são muito mais dedicados a nós do que a gente mesmo lendo e estudando supõe, porque a gente ainda se surpreende, né? Quando observamos um pouquinho e abrimos os olhos um pouquinho, o benefício, o cuidado e o zelo que eles têm conosco. A alma, quando ora, deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Olha só. Mais na frente ele vai dizer aqui que a gente reza. Pedir dinheiro, para o filho parar de incomodar, para a mãe parar de incomodar, né? Tal, isso, aquilo, me afasta disso. E não é essa oração que eles estão propondo e querendo nos ensinar. Olha só, recomendando a próprio Deus. Claro que Deus nos conhece, mas quando nós reconhecemos para Deus, nós estamos fazendo o quê? Reconhecendo em nós, fazendo o exercício de nos conhecer.
Então, as nossas fraquezas. Agora eu faço uma pergunta, a gente tem parado aqui para avaliar a fraqueza de que cada um carrega dentro de si? Eu não estou falando daquela exterior que a gente faz, né? Aquele papel e tal. Lá no interior, cada um aqui tem uma, duas, três, várias fraquezas. E tudo bem. A gente está nesse nível de ter fraquezas ainda. Então nós temos que, Deus, hoje eu estou sentindo fraco nisso, naquilo, me ajuda. Humildade, indulgência e misericórdia. Deus sabe os nossos limites, por isso que Ele dá todo dia oportunidades novas. Eu gosto do Pedro que deu, né, chamou a atenção da palavra misericórdia, né? A pessoa miserável, ela não tem nada e nós estendemos a mão e muitas vezes nós não temos esse lado tão bom, fortalecido. Então Deus é misericordioso, Ele está sempre estendendo a mão, de várias formas. Mas nós temos que ter o quê? Humildade, olhos e ouvidos de saber que a ajuda, ela vem. Às vezes de caminhos que a gente às vezes nem queria. Às vezes é daquela pessoa que a gente nem gosta. Ou daquela situação que tu nem queria. Mas a ajuda vem por ali. Deve ser a nossa oração profunda, porquanto é a vossa alma que tem que se elevar para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, a fim de lá chegar nível e radiosa de esperança e de amor. Recomendo a todos, quando chegarem em casa, pesquisar Jesus no Monte Tabor. Que outra coisa que nós não fazemos é conhecer o Evangelho de Jesus. A gente não conhece. Ai, a gente gosta de Jesus. Mas o que a gente conhece de Jesus, às vezes, no máximo, é a manjedoura, o nascimento e agora a Páscoa, a crucificação. E tem um hiato, um vazio bem grande. Grande não, pelo contrário, não é vazio. Muitos ensinamentos que Jesus nos trouxe e a gente não conhece. Então fica o convite hoje, Monte Tabor, Jesus. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, resignação e fé. Não digais como fazem muitos. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende? Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Né? Moral é aquele conjunto de bem proceder, de saber o certo e errado, de um comportamento que se baseia, aquilo que é bom para mim é bom para os outros também, mas nem sempre a gente transita por aí. Primeiro é o meu interesse, a minha necessidade, e não a do outro. Então, nós temos pedido em nossas orações para que a gente seja pessoas melhores? Oh não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos da terra. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararias em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos ponhais melhores, e vereis que torrente de graças e de consolos se derramará sobre vós. Então, esse texto deixa bastante material para a gente refletir. Está lá, capítulo 28, maneira de orar. Também pesquisem, leiam, reflitam, todos nós aqui. E começa então essa reflexão, como é que eu tenho acordado, o que eu tenho feito quando eu abro os meus olhos de manhã? E se eu ainda lembro de falar com Deus, como eu tenho falado com Ele? O que eu tenho solicitado e pedido? Que possamos sempre lembrar de pedir muita coragem, muita fé e o desejo sincero da gente ser cada dia um pouquinho melhor. Às vezes a gente tropeça de novo, mas se a gente tropeçar e logo perceber que tropeçou, também já é um passinho à frente que a gente está tendo.
agradecemos a atenção de todos. Nós vamos agora para o segundo momento, que é o passe ali individual. Vamos agradecer a Jesus as bênçãos desses instantes, todo o auxílio que nós já estamos recebendo, os nossos lares, os nossos familiares, e que possamos agradecer sobretudo, Senhor, tendo um comportamento de brandura, paciência, resignação, fé no nosso dia a dia. Assim seja.